Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo, 29 de junho, e a gente vai bater aquele nosso papo aqui, olho no olho, né? Não resta muita coisa depois da eliminação do Botafogo ontem diante do Palmeiras, 1-0. O Botafogo tá fora do Mundial de Clubes. Já tivemos aí quase umas 20 horas aí para refletir, né? Pós-derrota. E acho que tudo que tinha que ser falado, a maioria dos canais já abordou, né? Já foi falado, mas vamos ter aqui a nossa reflexão, porque só assim a gente consegue, de certo modo, né, encerrar um capítulo para iniciar os próximos, né? A boa notícia é que o ano ainda tem muita coisa, mas é claro que a gente tem esse sentimento de frustração, botei na thumb, né? Claro que se a gente tiver aquele olhar macro, né, do que foi o Mundial do Botafogo, a gente vai ter grandes lembranças, né? Especialmente a nossa vitória contra o atual bicho-papão do mundo, melhor equipe do mundo, campeão da Champions, o PSG, Paris Saint-Germain. Mas é claro que o torcedor está com aquele gosto amargo, claro que a gente está decepcionado, triste, chateado, principalmente pelo que o Botafogo não fez ontem, né? Acho que se alguém mostrasse pra gente só o resultado, o Botafogo perdeu de 1-0 na prorrogação, a gente ficaria assim, poxa, foi um jogo duríssimo, né? Perdeu nos detalhes, como alguns jogadores chegaram a falar no pós-jogo, mas não foi bem isso que a gente viu, né? A gente viu um Botafogo que estranhamente, né, atuou de uma forma muito, eu não quero usar a palavra covarde, que eu acho que a palavra é muito forte, mas o Botafogo deixou o Palmeiras jogar, né? Essa que é a verdade. Se contra PSG e Atlético de Madrid, o Botafogo entendeu que o jogo era um jogo de tranquilidade, de muita defesa, né? E dando algumas estocadas no ataque, que aliás o Botafogo fez mais isso, levou muito mais perigo ao PSG e ao Atlético de Madrid do que ontem o próprio Palmeiras, o que é curioso, no mínimo, né? Ontem o jogo era um jogo de muito equilíbrio. Falei disso aqui ontem, anteontem, né? São equipes que estão cansadas de se conhecer, são equipes que têm feito grandes enfrentamentos, e até no jogo de estreia do Brasileirão, já com o Renato Paiva, o Botafogo faz um jogo muito melhor do que fez ontem diante do Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, a sensação ontem para mim era, primeiro, não, o Botafogo está jogando dessa forma, extremamente cauteloso, né? Parecia que estava assim, que era uma equipe menor enfrentando uma equipe mais poderosa, o que está longe de ser verdade. Não, é o calor, é uma estratégia do Botafogo, vamos poupar no primeiro tempo para vir com tudo no segundo. Então, assim, várias coisas passaram na minha cabeça. Como também, assim, antes da gente culpar o Paiva, poxa, de repente os jogadores entraram desatentos, entraram numa rotação pior, não estão focados, está faltando atitude no intervalo, ou no primeiro cooling break, né, aquela parada aos 30 minutos, o Paiva vai esculachar, que todo mundo sacudir e vai mexer nos ânimos da equipe. Não aconteceu. No intervalo, o Marlon vai quebrar a porta do vestiário e fazer a galera se ligar. O Paiva a mesma coisa, também não aconteceu. Então, parece que o torcedor, eu pelo menos tive essa sensação, a gente foi dando chances ao Botafogo. Finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo, né, melhora um pouco, né, melhora um pouquinho, tenta ali alguma coisa no ataque, mas o fato é que o Everton não fez nenhuma grande defesa durante os 120 minutos, né? Tem uma chance que o Marlon desperdiça, acho que ainda é no primeiro tempo, que ele chuta meio torto, mas muito pouco para 120 minutos. E aí, se a gente pegar o resultado de 1-0 apenas, mostra o quanto, né, com todo respeito ao Palmeiras, o quanto essa equipe do Palmeiras não é isso tudo que parecia. O Botafogo parecia que estava enfrentando uma seleção mundial, né, de tanto respeito, a forma tão acuada que o Botafogo atuou ontem, né? Então, é claro que agora recai muito mais em cima do Paiva do que dos próprios jogadores. Carlos, mas o Savarino jogou mal, enfim, de alguns jogadores abaixo, o próprio Igor Jesus ficou ali muito preso, né, na marcação dos zagueiros palmeirenses, mas nada justifica a falta de atitude do time
né, no jogo de ontem, disputado no sol da Filadélfia, né? Então, assim, dos últimos confrontos, né, e aí colocando desde a época do Arthur Jorge, foi disparada a pior atuação do Botafogo contra o Palmeiras, disparada, né? Até na nossa derrota histórica, né, para o Palmeiras de 4-3, o Botafogo tinha feito um primeiro tempo brilhante, né, naquele jogo do Nilton Santos. E dessa vez não, o Botafogo assistiu, essa que é a verdade, o Botafogo assistiu o Palmeiras jogar. E ainda assim, só perdeu num gol, já na prorrogação, feito pelo Paulinho, em que ele dribla o Marlon Freitas e, ao meu ver, tá, a falha ali até maior, não é nem tanto pelo drible no Marlon Freitas, é o Caio Pantaleão, que podia ter cortado aquela bola, a bola acaba passando entre as pernas dele, acho que até ainda tem um desvio nele e acaba tirando do John, que foi disparado melhor em campo, né? Quando o goleiro é o melhor em campo, isso é um mau sinal, sinal de que fomos excessivamente atacados, né? E, de novo, mesmo a gente sabendo que o Palmeiras é uma equipe das melhores do futebol brasileiro, das melhores do futebol sul-americano, o Palmeiras não fez um jogaço. O Palmeiras não fez um jogaço. De novo, o Estevão abaixo do que ele pode produzir, a gente sabe do talento do garoto. O Palmeiras não foi uma equipe assim que, nossa, não deixou o Botafogo jogar. Não, de novo, né? O Botafogo é que permitiu, assim, venham, estendeu um tapete vermelho, trouxe o tapete de lá de Hollywood, né, enroladinho, e levou a campo e deixou a equipe palmeirense jogar. Essa que foi a impressão. Parecia, né, que talvez influenciado pela sua passagem lá pelo Equador, que o Renato Paiva era aquelas equipes que sabem que são inferiores e tenta levar o jogo para os pênaltis, né? Em Copa do Mundo tem muito isso, né? Uma equipe que acaba ganhando nos pênaltis, né? Em geral, os deuses do futebol são tão doidos que a equipe que joga toda retraída e sendo atacada o tempo todo, que consegue levar o jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis, acaba ganhando. Se esse era o plano, não deu certo, porque justamente um jogador ali mais qualificado, com uma técnica melhor, como é o caso do Paulinho, cheio de dores, né? Com problemas crônicos, né? De lesão, ainda assim foi capaz de fazer uma grande jogada e marcar o gol, né? E era inevitável, 120 minutos de praticamente defesa contra ataque, né? Botafogo inexplicavelmente apático, essa é a grande verdade. Jair talvez tenha feito seu último jogo pelo Botafogo, vai ter uma reunião agora retornando ao Brasil para decidir o futuro dele. Ele queria ficar no Botafogo, mas parece que o destino vai ser mesmo o Nottingham Forest, mesma equipe que acabou de levar o Igor Jesus. Igor Jesus se despediu do Botafogo ontem, né? Enfim, tivemos a entrada ali do Montoro, mais uma vez bem, dentro do possível. Correia, que acho até que depois que o Palmeiras faz 1-0, criou algumas situações ali. Arthur Cabral tentou uma cabeçada, não deu tempo para muita coisa. Claro, o Botafogo foi ali meio que se desmantelando ao longo da partida, e o Vitinho perdeu o que seria o gol do empate, injusto, né? Se o Botafogo empata ali, seria injusto, mas enfim, claro que a gente estava torcendo muito que isso acontecesse, perdeu uma grande chance, pelo menos uma, né? Grande chance, e enfim, realmente o sentimento que eu acho que é de todos nós dava para ter passado pelo Palmeiras. Se o Botafogo tivesse jogado como o Botafogo, a gente cansou de falar isso aqui essa semana, poderíamos estar hoje planejando, antecipando o confronto contra o Chelsea, que venceu ontem o Benfica. A partida terminou 1-1, né? Teve paralisação, enfim, o gol do Di Maria, e a equipe do Bruno Lage acabou sendo derrotada na prorrogação 4-1, né? O placar total agregado de Chelsea e Benfica. Então, na próxima sexta-feira, às 10 da noite, 4 de julho, Palmeiras e Chelsea se enfrentam. Hoje a gente tem o PSG pegando o Inter Miami, né? A primeira partida do dia. Depois o Bayern pegando o Flamengo, dando continuidade. Aí amanhã tem Fluminense, enfim. O Botafogo retorna ao Rio de Janeiro. Claro, é um sentimento de que cumprimos um papel digno, né? Que fizemos um grande mundial, que surpreendemos o mundo ao vencer o PSG. Se for analisar, né, o que sempre foi a fórmula de campeonato mundial, era campeão das Américas, né, durante muitos anos, né, contra o campeão da Europa. Então o Botafogo saiu vitorioso desse confronto, mas o mundial hoje é muito mais do que isso.
Acho que o Botafogo, como o próprio Palmeiras, né, teria chances contra o Chelsea, né, seria mais um grande jogo. Infelizmente, não teremos nem como saber desse confronto, porque realmente o Botafogo ontem deixou muito a desejar. É isso, galera. Acho que não tem muito mais o que falar. Queria saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo se eu estou viajando na maionese ou não. E um detalhe, só para finalizar, acho que não teve a ver com a entrada do Danilo, né, que começou jogando. Acho que o Danilo até fez um jogo decente, né? Acho que foi realmente, não foi esquema de jogo, porque a gente fica naquela, pô, se tivesse entrado com o Cuiabano, ou se tivesse sido... Não, faltou tesão, né? Faltou vontade, faltou o Botafogo ter uma atitude de uma equipe que sabe que é do mesmo nível do Palmeiras, no mínimo, né? Se for recapitular pelo ano passado, a gente levou vantagem sobre eles, tanto no Brasileiro como na Libertadores, inclusive eliminando-os, né, da Libertadores. Então o Botafogo tinha que ter entrado com essa atitude, né? E não foi o que se viu. O Botafogo jogou como se estivesse jogando contra uma equipe muito mais poderosa e dessa vez a tática não deu certo do Paiva, né? É frustrante, porque se contra PSG e Atlético de Madrid a equipe nos deu orgulho, né? Especialmente contra o PSG, a gente viu que o Botafogo jogou cada bola com garra, cada jogada, e sendo cirúrgico como foi. Ontem realmente ficou aquela sensação de que podíamos muito mais. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto. E vamos tentar, né? Pensar em outros assuntos aí. Valeu, tamo junto, abraço.